Bom dia pessoal, sejam bem-vindos então a mais um treinamento. Então hoje, aí como previamente foi dito, vamos falar então sobre a entrega de um atendimento de qualidade, né? Mas, de fato, o que significa entregar uma qualidade no nosso atendimento, né? Então, entregar a qualidade, né? A gente tem que oferecer para o cliente uma experiência boa, né? Então isso envolve o que? Entregarmos com rapidez, mas não só rapidez, mas entregarmos também com eficiência, entregarmos uma clareza nas informações, né, sermos objetivos, então, para evitar, de repente, um ruído ali de comunicação, seja com o cliente, ou seja, então, com o nosso colega. Então, o que eu quero dizer com isso? Para não ter nenhum tipo de ruído de comunicação, por exemplo, se eu mando alguma informação do meu e-mail particular, do meu e-mail profissional, ele vai ficar lá no meu e-mail. Então, se um colega meu precisa buscar aquela informação, ele não vai ter. Então, eu não estou, de repente, sendo claro, não estou sendo objetivo com a minha equipe. E o cliente também, se algum dia, em algum momento, ele precisar retomar algum assunto, ele vai saber exatamente onde ele vai procurar. Tá? Então, ser rápido e eficiente, então, teremos aqui todas as informações na tela, teremos todos os históricos, então a gente consegue pesquisar de forma rápida e daqui a pouco eu consigo atender esse cliente pesquisando por um marcador ou pesquisando por um outro tema que já foi resolvido por um outro colega. Então, facilita, não preciso reinventar a roda. Então, essa é a ideia de entregar uma qualidade e uma experiência positiva. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque o Agidesk, então, vai ser a ferramenta que vai promover aí essa excelência no atendimento. Tá? A telinha que vocês já estão habituados, ou ainda quem está iniciando e entendendo um pouco mais, esta aqui, então, que eu apresento é o portal do cliente. Então, no portal do cliente, ele faz o seu login, é identificado como cliente, e ele vai abrir o atendimento. Para abrir o atendimento, ele vai sempre nos serviços disponíveis ou o nome que vocês, assim, acharem melhor, né? O que então a gente começa com um atendimento de excelência? A experiência do cliente. Então, notem que aqui a gente tem alguns outros de exemplo, tá? Só para mostrar que podemos fazer de várias formas, mas para ele ter uma experiência positiva, então podemos separar com tópicos, colocar identidades visuais interessantes e que fica tudo de forma organizada e clara. Então, por exemplo, se ele quer algum suporte da área da TI, ele vai clicar em suporte da área da TI. Dentro aqui, seria, entre aspas, mais fácil para quem está criando, só colocar assim, solicitações, em vez de acesso de usuário. Solicitações. E aqui colocava todos os serviços. Então, aprovação de equipamento, colocava tudo no mesmo saco, digamos assim. É mais fácil para criar? Talvez sim. A experiência do cliente vai ficar prejudicada? Vai. Porque ele vai ter que estar olhando aqui 50 tópicos, 50 serviços dentro de um tópico até ele achar o que ele quer. Então ele desce, sobe, ele vai. Então, às vezes ele até desiste de abrir o atendimento e vai lá na TI ou reclama. Aqui, se ele quer, por exemplo, está com alguma dificuldade relacionada a e-mail, batendo o olho aqui na tela, ele já sabe que aqui neste tópico fala-se tudo de e-mail. Ou ele está com algum problema de Wi-Fi, aqui fala-se tudo de Wi-Fi. Ele não vai procurar Wi-Fi dentro de integrações. Então ele está com um problema de conexão e ele vai clicar em solicitar. Tá? Então aqui a gente tem uma segunda experiência de usuário. Quando eu falo de usuário, não é só do cliente, é também do usuário atendente. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o de acesso de usuário, criar usuário. Então, aqui a gente pode criar um formulário diferente do que, por exemplo, só problemas de conexão. Quando eu falo da experiência do atendente, então eu posso criar formulários personalizados. Então, se eu estou com problema de conexão, eu posso simplesmente só colocar aqui, estou sem sinal. Tá? Mas está sem sinal aonde? Tá? Qual que é o problema que está acontecendo? Tá? Então, a gente pode criar perguntas aqui para facilitar o entendimento e a comunicação ser mais eficiente. Então, vamos criar aqui problema
de sinal. Então, o cliente ele seleciona essas informações e salva. Sempre lembrando que, quando o cliente abre um atendimento, ele também recebe por e-mail. Ok? Outra questão de boas práticas aqui que a gente sempre sugere, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou na visão do cliente. Quando a gente não cria uma regra de SLA pré-definida, o cliente não sabe quando o atendimento será iniciado, ele não sabe quando vocês vão encerrar, e o que isso aqui gera? Gera uma dúvida, gera uma insegurança nele, uma ansiedade. Então, ele não sabe se vocês vão começar a fazer hoje, amanhã, daqui a uma semana, quando que vão entregar, e o que vai acontecer? Ele vai ligar lá para a TI e vai perguntar. Tá? Então, gerando aí uma ligação ou um questionamento desnecessário. Então, a ideia é sempre trabalharem uma política de SLS. Eu falo que eu tenho que fazer meus atendimentos em 12 horas, então a GDS vai pegar aqui a data e hora e vai colocar no início. Se eu falo que eu tenho que terminar em 24 horas, ele vai calcular. Tá? Então, isso é uma boa prática que a gente pode adotar. Certo? O que a gente também tem nessa tela? O nome da equipe. Então, é o que eu sempre reforço nos treinamentos, a gente vai colocar algo que não fique feito de qualquer jeito, né? Então, só TI ou qualquer outra coisa. E o cliente vai ler o nome da equipe. Ele sabe quem é que vai atender ele. Tá? Assim como ali no tracinho, depois que algum colega dos TI suporte pegar o seu atendimento, ele vai ficar descrito aqui. Tá? Então, nessa tela, vamos voltar. O cliente abriu o atendimento, tem serviços disponíveis, e recebeu no e-mail. Tá? Então, já recebi um e-mail. Caso eu queira fazer o acompanhamento, eu posso somente responder por e-mail, certo? Que daí essa a interação cai lá no atendimento. Ou caso o cliente queira, ele pode vir em acompanhar o atendimento e localizar aquele atendimento que ele abriu. Tá? Então, ele vai ter aqui umas opções e ele vai clicar no atendimento dele. Tá? Então, ele, por exemplo, não sabe quando vão fazer. Já passou 2 dias e ninguém está dando sinal, retorno para ele. Ou passou 2 horas, ele pode clicar em responder e colocar aqui uma cobrança. Estão vendo que todas as janelas do Agidesk, ó, se a gente repousar o mouse, clicamos, pressionamos e arrastamos. Elas são flutuantes. Então, o cliente pode vir aqui e colocar preciso de um retorno. Então, ele já cobrou lá a equipe de suporte para dar um retorno para ele. Okay? Então, vamos. Outra coisa que a gente tem que também criar uma cultura do cliente a anotar o número do atendimento. Vocês vão ver ali mais para frente. Ele facilita, tá? Esse número de atendimento foi igual para o e-mail dele, tá? Então, são coisinhas aqui que vão melhorando a experiência tanto do usuário quanto do atendente, de todos os usuários. Então, a partir daqui, então, abrimos esse atendimento e agora vamos navegar lá para a página do agente. O cliente não consegue fazer isso, tá? Eu consigo porque eu sou tanto um cliente quanto um agente. Vocês lembram ali a questão ali de sempre pedir para o cliente anotar o número? Porque quando ele liga para a TI, nesse caso, nesse exemplo, então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou perguntar para ele, qual que é o número do atendimento? Se ele já tem, facilita a minha vida. Eu vou clicar aqui na lupinha e eu vou digitar o número que ele acabou de me falar. E eu vou dar um Enter. Então, ele já puxou aqui direto o atendimento. Eu vou clicar no atendimento e eu sou, então, jogado para a tela do meu atendimento. Se o cliente não sabe, na mesma situação, eu vou clicar no ícone da boia. Tá? Então, eu vou perguntar para ele, sou eu, Luiz, que estou te atendendo? Se ele falar que sim, eu vou vir dos meus atendimentos e vou ver a listagem. Ok? E vou procurar. Se ele informar que não, é um de vocês aí da TI, então eu posso vir nas minhas equipes. Tá? Então aqui eu vou localizar e já está aqui o atendimento dele. Mas pode ser que ele não saiba, ele não tem mais informações, eu vou vir em busca avançada. Então, alguém está me atendendo, eu não sei quem é.
Aí tá, quem é que abriu o atendimento? Tá? Posso vir aqui no contato. Ele fala, não sei, foi um colega meu. Então, vamos para o busca avançada. Alguém abriu entre o dia tal e o dia tal. Então, vocês vão ter aqui várias opções, tá? Para localizar o atendimento. Então, se vocês não acharam aqui o atendimento, duas uma, né? Ou, de fato, o cliente não abriu o atendimento, ou, por exemplo, ele abriu lá para a equipe de RH e ele está ligando para a TI. Eu não faço parte da equipe de RH, logo não vou achar esse atendimento aqui, certo? Então, porque eu estou vendo nas minhas equipes. Mas vamos lá, vamos atender. Como a gente faz para atender um chamado? Eu estou aqui na parte, então, do Agidesk, na parte inicial. Eu vou clicar no ícone da boiazinha aqui, que é o AgiHelp. E para eu pegar um atendimento novo, eu vou vir aonde? Em novos atendimentos. Tá? Então, aqui eu tenho uma lista de atendimentos que, estão vendo, olha, tem um tracinho, não contém um responsável. Diferente quando eu estou em meus atendimentos, ó, o responsável é quem? É o Luiz. Certo? Então, novos atendimentos é como se fosse uma caixinha, né? Simulando que tem que ir lá e pegar o atendimento para ti. Ou para um colega. Como assim para um colega? Imagina um gestor que ele tem que delegar 5, 6 atendimentos para uma pessoa. Não vai fazer um por um, né? Então, ele pode já selecionar vários atendimentos e ele vai clicar em transferir. Tá? Então, eu vou lá e vou dizer que eu quero passar isso tudo para a equipe de suporte N1 para o Luiz. E salvo. Quando eu clicar em salvar, ele vai pegar esses atendimentos que eu selecionei, vai descontar aqui, né? Ou seja, ele vai subtrair o número aqui e vai incluir aonde? Nos meus atendimentos do Luiz. Então, de forma prática, a gente já transferiu vários atendimentos. Mas não é o que a gente vai fazer aqui. Então, deixa eu limpar aqui a seleção. Eu vou atender esse chamado. Este atendimento, esse ticket. Então, eu clico no número dele. Tá? Então, tenho aqui algumas informações. Eu vou clicar no número do atendimento. E o que, que a gente vai sempre atentar-se? Muitas das vezes a gente, na ansiedade de iniciar um atendimento, tá? Então fica aqui também com uma boas práticas, e a gente acaba esquecendo de informar para o Agidesk que a gente iniciou o atendimento. Tá? Então, pode ser que a gente tenha uma meta aqui de SLA de início, que ela vai ficar atrasada, porque eu não iniciei o atendimento. Então, eu fui iniciar ele 2 horas depois. Tá? Então, por que, que o botão aqui de iniciar e alterar a situação já fica em cima? Para que antes de eu ler o que está acontecendo, o que foi solicitado, eu já inicie com o atendimento. Tá? Então, para iniciar o atendimento, nós temos duas formas. A primeira, clicando no botãozinho aqui de cronômetro. Então, ao clicar nele, ele altera automaticamente a situação para em atendimento. Vai colocar aqui a data e hora que eu iniciei e vai me colocar como responsável. O cronômetro é que nem um cronômetro na vida real. Então, se eu aperto uma vez e nunca mais eu apertei o pause, assim ele vai seguir. Tá? Então, aqui na Agidesk é a mesma coisa. Então, eu saí sexta, parei de trabalhar, eu venho aqui, pauso ele. Ou eu pausei esse atendimento porque eu vou sair para o intervalo, ou não vou mais seguir com ele. A gente sempre tem que dar o play e o pause. Play, pause. Ou não quero usar o cronômetro para não ter que ficar toda hora fazendo essa ação. Então, a gente tem que trocar a situação de pendente para em atendimento. Ele vai fazer a mesma situação que eu expliquei antes. Vai trocar, colocar aqui data e hora e meu nome. Ok? Então, já estou em atendimento. Agora sim eu vou ler o que o cliente está me solicitando. Tá? Li o que o cliente me solicitou. Está fazendo sentido? Tá, então sigo agora o que ele está me pedindo. Está faltando informação. Então, como é que eu vou fazer para conversar com o meu cliente? Tá? Para interagir com ele. Descendo toda a tela, nós temos responder. Em responder, notem que ele já fica à esquerda, né? Então, eu estou respondendo quem? O cliente, tá? Estou respondendo o cliente. Então, isso vocês não devem se confundir, tá? Quando eu quero responder ao cliente, eu clico em responder. Aqui está tudo em Luiz, tá? Então, para a gente evitar confusão, e já fica também o ensinamento, eu posso também trocar o nome do cliente. Então, acontece. Às vezes
A Ana, por exemplo, ela não está conseguindo ligar o computador. Daí ela liga para a TI e fala, daí estou sem computador. Eles ficaram lá, não abre um chamado. Como é que ela vai abrir um chamado se ela não tem computador? Então pode ser que o Luiz abriu o atendimento, mas é para a Ana. Então, nesse caso, a gente pode clicar aqui no nome do Luiz, limpar a seleção e alterar o contato. Então, agora, quem é o cliente é a Ana e quem está atendendo é o Luiz. Okay? Então, agora eu quero responder a Ana. Então, clique em responder. Tá? Eu quero conversar com a equipe de TI, suporte. Eu quero deixar uma orientação para a equipe. Tá? Então, por exemplo, o cliente ciente que não é possível fazer isso, mas ele insiste, está orientado. Tá? Então, a gente consegue registrar. Vocês não devem se confundir, tá? Os botões são próximos, mas com funcionalidades diferentes. Então, clicando em responder, ó, posso clicar e arrastar, estão vendo que eu tenho algumas informações. Se eu clicar em registro interno, vocês podem ver que as informações são as mesmas, porém, o título muda. Então, vamos clicar em responder. Eu vou colocar aqui. Preciso de mais informações. Desço toda a tela e altero a situação do atendimento. Tá? Lembrem que sempre quando algo sai da minha mão, tá, não está mais sobre o meu controle, eu não posso ser penalizado no meu SLA. Nesse exemplo aqui a gente não tem SLA, mas eu posso pausar o atendimento. Então, a gente sempre que faz uma pergunta, está aguardando o cliente, nós acionamos o Agidesk aguardando o cliente. E se eu esqueci, não coloquei aqui, o que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui a duração. Esqueci, ó. Botei que eu preciso de mais informações. Se o cliente levar uma semana para me responder e eu tinha que encerrar o atendimento em 3 dias, o que vai acontecer? Vai ficar atrasado. Daí eu vou justificar, mas eu estava aguardando o cliente. Bom, mas aí tu não informou que tu estava aguardando o cliente. E agora eu tenho que colocar mais uma informação para alterar aqui? Não, pessoal. Então, a gente pode esquecer. Eu posso clicar em situação que está em atendimento e alterá-la para aguardando o cliente. Certo? Lá dentro do responder, ele já está aqui para ser um atalho. Tá? Então, já tem aqui o prazo suspenso. Tá? Então, ele não conta. O cliente respondeu, perfeito. Então, ele vai alterar a situação ali para nós. Eu vou seguir com ele em atendimento. Agora, eu vou fazer um registro interno. Ó, cliente ciente que não é possível. Aqui, eu não preciso alterar a situação, tá? Porque eu estou fazendo um registro interno para minha equipe. Vocês viram que o Agidesk ele é bastante visual. Então, aqui, eu interagi com o meu cliente, ele é público. Eu enviei a mensagem. Aí ele fica com um fundo destacado colorido. Quando eu interajo de forma interna, o cliente não lê este atendimento e ele fica com fundo cinza. Somente quem faz parte desta equipe vai ler. Certo? Então, em resumo, coloco em atendimento, vejo o que ele quer, faço. Tá. Eu não quero interagir com ele. Aí ele pediu para criar um e-mail. E eu criei. Então, a gente vai informar ele. Então, eu posso vir aqui ó, em responder e encerrar. É exatamente essa ordem. Ó. Eu vou mandar uma mensagem e automaticamente ela vai ser encerrada junto com o atendimento. Então, vamos fazer isso. Responder e encerrar. Por exemplo, posso colocar aqui. E-mail criado. Por exemplo, né? Aí, usuário e senha. Tá? Colocaria ali nesse exemplo. Coloco aqui a duração, ela não é obrigatória, tá? Nesse modelo aqui, nesse exemplo, a gente tornou obrigatório. Por que que a gente coloca obrigatório? Vocês viram que eu não estava usando o cronômetro. Eu vim aqui e alterei a situação manualmente, o cronômetro ele ficaria
zerado. Por que ele está aqui 11 minutos? Porque antes eu coloquei 11 minutos. Aqui 1 minuto e aqui mais 10. Então ele vai somando. Só que se eu só venho aqui e respondo e encerro, aparece aqui eu sou o The Flash, né? Que eu fiz um atendimento em 0 minutos, né? Que a gente sabe que não é isso. Então a gente normalmente deixa obrigatório para não acontecer esta situação. Então, eu criei um e-mail em quanto tempo? Se eu digitar aqui, que foi em 0020, e apertar Tab ou clicar fora, ele vai pegar a data e a hora do relógio de agora e vai descontar 20 minutos. Mas nada impede de eu colocar aqui data e hora de início, data e hora de encerramento. Então eu vou clicar para salvar. Fechou, então a Agdesk encerrou o atendimento e o cliente recebeu o que escrevemos lá no e-mail dele, junto com uma pesquisa de satisfação de atendimento. Ok? E se caso eu encerrei sem querer, era para eu ter fechado lá o final 7, eu fechei o final 6. Eu vou clicar em reabrir. Note que eu não consigo, se eu tentar salvar, eu sou obrigado a colocar uma informação. Né? Então aqui eu sempre brinco, né? O menos às vezes é mais, né? Então eu vou lá, escrevo um textão, ou coloco lá, o Júnior veio, fechou o atendimento errado, tal, ele se mete aqui nas coisas, fez tudo errado. O que vai acontecer? O cliente vai ler isso. Então vamos lá, menos é mais às vezes, né? Atendimento encerrado por engano. Segue o atendimento. Ou atendimento reaberto. Vou colocar, escrever qualquer coisa, apertar qualquer coisa no meu teclado? Não, pessoal, porque o cliente vai ler. Então, aqui, ó, público, comentário público, certo? Então, a gente vai ter esse capricho aqui na reabertura. O atendimento foi reaberto, a situação está pendente, e eu estou em atendimento, vou alterar. Em atendimento. Básico, tá? Quero colocar aqui, eu vou informar para o cliente que eu vou alterar, a gente vai encerrar o atendimento lá no dia 3 de outubro. Eu clico aqui em definir. 3 de outubro, vamos encerrar até às 18 horas. Então, a partir de agora, o cliente está vendo. Tá? Se já tivesse uma regra de SLA definida, já viria aqui preenchido automático. Tá? A gente precisaria estar fazendo isso. O Luiz está atendendo aqui esse chamado, mas ele passou mal, ele saiu de férias, ou algum motivo que ficou aberto o atendimento, mas ele não vai dar continuidade. Se ele está de atestados uma semana, não vai deixar um atendimento parado aqui uma semana. Eu tenho a opção de clicar no nome do responsável e alterar, certo? Então, troco aqui, por exemplo, para Maria, tá? Troco ali para a Ana, troco ali para qualquer outra pessoa. O interessante é que aqui ele só apresenta as pessoas desta equipe aqui. Isso pode eu não colocar em outro colega de uma outra equipe sem querer. Tá? Então, e se for o caso? Ele caiu na TI suporte, mas na verdade isso aqui tinha que ir para uma outra equipe. Como que a gente transfere as equipes? Aí eu tenho que vir aqui nos 3 pontinhos e eu vou vir em transferir. Agora sim, primeira coisa que eu vou fazer, ó, ele está o meu nome aqui, porque eu sou o responsável. Eu vou limpar a seleção. Vocês estão vendo que é obrigatório só a equipe, porque se eu colocar aqui que é da equipe de RH, gestão de pessoas, ele vai cair aonde esse atendimento? Lembra que eu mostrei antes para vocês? Ele vai cair lá em novos atendimentos da equipe. Se existe 10 pessoas da equipe, uma das 10 tem que vir aqui e iniciar o atendimento. Mas e se eu já conversei lá com o Luiz do RH, que eu ia transferir esse atendimento para ele? Então, vou ser cordial com ele, né? Eu já coloco lá na lista dele. Então, daqui a pouco eu transfiro para a equipe, aí o Carlos pega o atendimento. Aí o Luiz fica lá procurando e não acha. Tá? Então, eu posso já colocar direto para a pessoa. Eu tenho a opção de deixar de seguir o atendimento ou seguir. Se eu tiro e deixo desta forma, o que vai acontecer? Eu sou o responsável aqui, eu vou ser transportado de responsável e eu vou vindo até seguidor.
Então, eu vou continuar acompanhando, mas como seguidor. O que que é o seguidor? É quando o cliente mandar alguma mensagem para o novo atendente, eu vou receber um e-mail. Se o atendente mandar também, eu recebo um e-mail. Eu consigo ver o que está acontecendo. Às vezes acontece, o cliente abriu um chamado, está falando aqui de dúvidas do contra-cheque, mas ele abriu como problemas de sinal. Então, não tem nada a ver com contra-cheque. Então, eu vou lá e deixo de seguir e transfiro. Certo? Então, temos aqui algumas opções. Então, eu posso somente encerrar o atendimento sem fazer nada? Posso. A gente pode vir aqui clicar em marcar como resolvido. Então, a gente somente encerra. Só que vocês vão perder aqui algumas opções. Por exemplo, ó, então, de colocar a duração do atendimento e outras informações. Se eu sou obrigado a informar a duração, quando eu tentar marcar como resolvido, ele vai dizer que o tempo de duração é obrigatório de preenchimento. Então, essa função não se aplicaria. Eu posso pedir uma aprovação, tá? Então, aqui o pessoal está com problema de sinal, só que a gente vai precisar comprar um roteador novo, que vai custar R$ 500. Eu não vou sair comprando roteador assim e debitando lá no centro de custo. Então, eu vou solicitar a aprovação. Ó, lá tem que a aprovação sempre automaticamente vem para o cliente. Ó. Mas daqui a pouco eu não quero que seja essa pessoa, eu quero uma outra. Tudo bem, pode clicar aqui e selecionar quem você quer. E tira aquela pessoa. Tá? Eu sou obrigado a escrever alguma informação, então o preço da peça nova fica em R$ 500. Eu tenho a opção de incluir ou não comentários. O que são comentários? São as 6 interações que já tivemos aqui. Tá? Não quero. Então, a pessoa vai receber só isso aqui. Será que ela vai entender? Ou ela vai perguntar que peça? O que é isso? Tá? Então, fica aí a critério de vocês. Feito isso, a gente vai salvar. Então, agora, note que o prazo já ficou suspenso, né? Porque a gente depende do João da Silva aqui aprovar a compra ou não. Ok? Então, depois que tivermos algum retorno, a gente segue com o atendimento ou a gente encerra. Fazendo até um link no treinamento que já foi passado, se ele ficar com a situação aqui, retorno de aprovação, e reprovado, por exemplo, rejeitado, eu posso criar uma regra de automação que automaticamente o Agidesk encerra o atendimento quando ele for rejeitado. Porque, de forma padrão do sistema, ele não encerra, tá? Então, ele vai dar aqui que está rejeitado, o atendente vai fazer o desfecho. Okay? E, por fim, aqui, e-mail. Né? Então, o e-mail, nós podemos nos comunicarmos fora da bolha aqui do Agidesk. Né? Então, imagina que foi aberto aqui um atendimento nós somos uma montadora de carro e a gente não tem determinada peça para seguir lá com a construção do carro. A gente precisa de roda. E o meu fornecedor, ele não usa a Agidesk, ele nem sabe o que que é. Eu posso aqui dentro do próprio atendimento colocar um e-mail para ele. Prezado fulano, preciso de 4 rodas para amanhã até 10 horas da manhã. Tu consegue me entregar? Ele vai receber lá no e-mail dele, o Gmail, o Hotmail, o que ele está usando. E ele vai responder. Então, cai tudo aqui dentro da Gdesk. Eu não preciso estar usando o meu e-mail particular ali para mandar. Porque imagina, daí eu não venho trabalhar hoje. Aí o meu colega Carlos, ele vai olhar assim, acho que não foi pedido aqui as rodas, porque não tem nada aqui. Ele vai lá e pede, em vez de chegar 4 rodas, no outro dia vai chegar 8. Tá? Então, não é o que a gente queria. Então, fazendo desta forma tudo por dentro do atendimento, todas as pessoas estão a par do que está acontecendo. Tá? Não fica nada oculto, digamos assim. Tá? Então, N possibilidades da gente atender. Okay? Voltando aqui para o lado esquerdo, o serviço dá problema de conexão, mas daí o solicitante veio e colocou aqui, solicito criar usuário para o Carlos. O que tem a ver com problema de conexão? Nada. Então, posso atender com problema de conexão e criar o usuário lá da pessoa no sistema? Pode. Mas por que que tu vai estar assumindo o erro? Vai estar
aceitando lá um atendimento errado, sendo que a gente pode consertar. Por que a gente vai trazer um indicador errado? Então, a gente pode simplesmente clicar no serviço, que está incorreto, e editá-lo. Ele vai ser resetar a senha. Então, foi isso que ele pediu. Então, eu posso editar. Então, agora, quando a gente concluir o serviço, nós vamos gerar o indicador correto. Certo? Podemos trabalhar com marcadores, podemos trabalhar com checklist, to-do list. Então, são N possibilidades. Tá? Então, isso tudo depende de como a empresa de vocês ela vai ser estruturada. Podemos também aqui imprimir os atendimentos. Então, por exemplo, imprimir um atendimento, ele pode, no caso, não gerar um atendimento duplo. Tá? Por quê? Eu posso, por exemplo, a gente está com problema na porta aqui, na fechadura. Eu fui lá e abri um atendimento. Eu posso imprimir e, por exemplo, colar lá na porta. Ou colocar os meus colegas como seguidores, para todo mundo ficar ciente que eu já abri. Então, existem as possibilidades. Ou então, de repente, algum serviço que eu tenho que assinar. Então, eu vou clicar aqui e vou vir em assinatura do cliente, ou do responsável, ou detalhes da assinatura, e pré-visualizar. Digamos que é um pedido de férias. A pessoa tem que assinar as férias. Ele pediu, está aqui. Assina. Ou ele tem que tirar algum material no almoxerifado. Assina. Certo? Então, basicamente, essa tela aqui nos traz muitas possibilidades de termos todo mundo a par do que está acontecendo. E de forma rápida o cliente consegue se comunicar com a gente. Tá? Então, basicamente, então, o que eu tinha para apresentar aqui para vocês desta tela é isso. Tá? Então, vocês vão ver que a tela ela é bastante intuitiva. Eu brinco que se eu estou usando a Desk, eu fico com alguma dúvida, não se desespera, olha para a tela que ela vai te dar a resposta. Tá? Então, eu não falei, mas se, por exemplo, aqui está de prioridade alta, mas eu conversei com o gestor, isso aqui, na verdade, vai ser uma prioridade baixa. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na prioridade baixa e vou alterar. Alta e altero para baixa. Então, basicamente, é vocês olharem para a tela, eu precisava responder o cliente. Então, onde que eu vou? Em responder. Eu precisava colocar uma pessoa em cópia. Eu vou vir em seguidor. Então, a própria tela vai te dando o caminho. Tá? Existem N possibilidades para a gente realizar, mas o básico, bem feito, já traz bastante aí eficiência no atendimento. Então, olhei aqui, troquei em atendimento. Eu já crio até para o meu gestor lá o indicador de quanto tempo a gente inicia os atendimentos. Tá? Então, li o que o cliente quer, respondo. Ele me deu a devolutiva dizendo que funcionou, respondo agradecendo e encerro o atendimento. Tá? Então, a gente tem diversas formas, mas o básico já atende muito aqui a gente. Certo? Juninho, com alguma consideração? Não, acho que era isso, né? Esse aí é um apanhado de tudo que a gente já falou, né? Então, por exemplo, a gente já teve treinamento de cadastro de formulário, que foi a abertura do teu atendimento. A gente já teve treinamento sobre prioridades, sobre situação, né? Sobre regra de automação que altera, que coloca comentários, como tu colocou ali. Né? Esse menu suspenso tem a questão de relações, subtarefas, subatendimentos, né? Inclusão de marcadores, checklist. Dá para colocar campos personalizados, né, conjunto de campos para a gente colocar mais informações. Tudo isso a gente foi falando ao longo nossas edições, né? Questão também das políticas de SLA com os prazos, né? Até foi um exemplo legal que tu deu aí de alterar o serviço, né? No momento que altera o serviço, pode ser que esse novo serviço tenha outra política para ser aplicada com outros prazos, né? Justamente para não prejudicar o agente responsável. Então, vai ser recalculado os prazos, né? Ali no finzinho também tem a questão de impressão de atendimento, né? Marcar como spam. Então, por exemplo, a gente cadastrou aqui
uma conta de e-mail, só que está chegando um monte de propaganda lá de coisas que não são atendimentos. Então, posso marcar como spam para já excluir o atendimento e já bloquear esse contato que está enviando. Então, enfim, é um resumão, né, de tudo que a gente já falou. Não sei se tu vai passar mais alguma coisa, Luiz, senão eu acho que a gente pode ir encerrando também. Não, da minha parte, seria isso. Então, agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui ensinando vocês, né? Contem sempre comigo. Imagina. Acho que pode encerrar, por favor, a gravação.